Amém. Você que tem em seu poderio a santa e inerrante palavra do Senhor, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6. Na medida que você for encontrando, se coloque de pé, querido, no nome de Jesus, para que possamos acompanhar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Amém, irmãos? Se você não tem em seu poderio a santa palavra do Senhor, pega uma carona com a pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 60. Isso. Falei o capítulo, mas não falei o versículo. Você também não perguntou? Vamos lá. Diz assim, versículo 60 do capítulo de número 6 do Evangelho do apóstolo João. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, e quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguém de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Coloque a Bíblia ao lado, segure na mão da pessoa que está ao teu lado. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor, Deus, irá realizar. Bem sabemos, ó Deus, que a nossa vinda, Deus, até a tua casa tem um propósito e tem uma finalidade. Queremos aqui estar bem sensíveis
aquilo que o Senhor Deus tem reservado para a nossa vida. É o que eu te peço, Deus, e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Se você puder se assente dando um lindo aplauso para Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? O texto que nos foi confiado de pregar aqui nessa noite é um texto muito forte. A narrativa desse pregador é uma narrativa muito dura, mas muito eficaz. Tenho plena certeza que não somente você, mas eu também serei muito alcançado pela oratória desse pregador chamado Jesus o Nazareno. Iremos aprender aqui nessa noite com o estilo de vida de Jesus e aprender, aplicar diante desse discurso que Jesus declarou para essas pessoas. Bem sabemos, antes de aplicarmos esse momento que Jesus traz essa palavra, e que no nosso entendimento é uma palavra dura, é um discurso pesado, é um discurso que confronta, é um discurso que aperta, que é um discurso que prova verdadeiramente aqueles que querem servir e seguir a Deus. Mas é preciso nós voltarmos algumas horas antes desse discurso. A Bíblia vai narrar, o apóstolo João vai nos dizer, e só João tem essa eficácia. Todos nós sabemos que Mateus, dos 4 evangelistas que narram a biografia, a história de Jesus, 2 destes estiveram lado a lado com Jesus. Primeiro, Mateus, como na oportunidade que tivemos aqui no domingo passado, ele direciona o seu discurso, o seu relato ao povo judeu. Bem sabemos que João agora vai falar de uma maneira peculiar, de uma maneira que precisamos ter muita atenção. Bem sabemos que João Marcos vai também escrever o evangelho que vai levar o seu nome. Alguns historiadores dizem que João Marcos, ele vai escrever, ele vai relatar não pelo seu sentimento, não pela sua emoção, mas João Marcos vai escrever o evangelho dele ouvindo Pedro atrás de uma grade de prisão, e Pedro fecha os olhos e diz: João Marcos, escreve aí. É por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho rápido, é um evangelho objetivo e eficaz. Como também sabemos que o doutor Lucas, quando vai escrever o evangelho que levará o seu nome, não é a segunda carta, não é o segundo livro que Lucas escreve, ou perdão, não é o primeiro, é o segundo, porque o primeiro ele relata o livro de Atos dos Apóstolos. Bem sabemos que Lucas, ele vai se preocupar com muitos detalhes, ele vai se atentar para coisas que de repente os outros evangelistas não se atentaram. Mas João é um homem diferente. João mesmo vai narrar que ele vai ouvir esses relatos, e detalhe, a intimidade que João tinha diante de Jesus era tão grande, que quando Jesus estava contando uma parábola, que quando Jesus estava contando uma história, sem que o mestre pudesse perceber, João ia chegando, João ia se aproximando, e quando Jesus menos percebia, estava lá João, com a sua cabeça deitada sobre, nada mais, nada menos, sobre o peito de Jesus. Para mim
E para você é normal isso, mas para um judeu ortodoxo isso não era normal naquela época. Mas uma coisa me chama muito a atenção, é que João, querido, não estava preocupado com aquilo que a sociedade ia falar dele, ia dizer dele. O que João queria era ouvir a voz de Jesus soar de dentro para fora. O que João queria era ter uma intimidade maior, era ser mais próximo de Jesus. E talvez diante dessa intimidade, João vai ser o último dos apóstolos a morrer. A história vai narrar, a história vai dizer que uma certa vez, tamanha era a luta, tamanha era o sacrifício que a morte estava tentando acabar com a vida de João, que o imperador vai colocar esse mesmo João dentro agora de um caldeirão. Com que, pastor? Com azeite fervendo. E tá João agora fazendo um tratamento de hidratação na pele, adorando e bendizendo. E a morte não pode alcançar esse que é íntimo de Deus. O imperador fica louco, o imperador fica maluco, querendo paralisar, querido, um chamado desse. O imperador agora tem uma ideia. Que ideia é essa? Vamos lançá-lo, já que não podemos matá-lo, vamos lançar em uma ilha. Que ilha é essa? A ilha de Patmos. Muitos dos historiadores dizem e narram que nessa ilha você muitas das vezes estava só, mas existia dentro dessa ilha monstros ferozes para matar aquele. Mas entenda, querido, a visão daquele que está embaixo da graça. João não estava preocupado com os monstros ferozes. João vai ali passar um período de tempo e vai, querido, ouvir aquilo que o seu Deus tem para tratar, aquilo que o seu Deus tem para narrar. E todos conhecem a história e entendem que João, ele meio que é arrebatado nos seus sentidos e vai ter uma visão agora deslumbrante. Vai relatar tudo aquilo que o seu Deus vai ali ditar para ele. E ali, querido, João vai escrever o livro escatológico de Apocalipse. Por que isso? Intimidade. Por que isso? Querer servir. Por que isso, querido? Se é sensível, vale a pena, meu amado irmão, pagar o preço, vale a pena se posicionar, vale a tempo, querido, neste momento, pagarmos um preço para podermos ser colunas na casa do Senhor, ser colunas na nossa casa, ser, querido, colunas em meio a uma sociedade corrupta e enganosa. Só, querido, que a história vai dizer, só que a história vai narrar que João, no capítulo 5, Jesus, ele vai visitar uma cidade chamada Betesda. E lá, querido, nessa cidade havia um grupo de enfermos, havia um grupo de pessoas que tinha problemas e tinha dificuldade. E a minha Bíblia vai dizer, a minha Bíblia vai narrar que este Jesus não se preocupa com dogma, não se preocupa com o credo judaico. Começa a conversar com um homem que nada mais, nada menos estava ali há 38 anos esperando a sua resposta. E vai Jesus agora dialogar com aquele homem, vai Jesus ali conversar com ele. Como está a tua vida? O que tu fazes aqui? E aquele homem diz: há 38 anos eu estou na expectativa da minha vitória. Há 38 anos eu estou tentando obter a minha cura. E Jesus diz: como é que isso acontece? E aí o homem, que há 38 anos não é 38 semanas, não é 38 horas, e nem muito menos, amado, 38 minutos, são 38 anos. E ele vai dizer: todas as vezes que o anjo mexe nas águas e eu me apronto para ir, vem alguém na minha frente e toma a minha bênção. Jesus olha nos olhos dele e diz assim: olha, pega aí o teu leito, coloca embaixo do teu braço, levanta e anda. Como aquele homem recebeu as pronúncias de Hebreus 11 e tudo
tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Eu não sei, queridos, quanto tempo tem que você está esperando a tua bênção, quanto tempo tem que você está esperando o teu milagre, mas eu quero, querido, como ministro do Evangelho, dizer: pode ser hoje que você vai pegar o teu leito, vai colocar embaixo do teu braço e vai voltar para a tua casa com o teu troféu. Eu tento me perguntar às vezes para Jesus: Senhor, mas por que ele colocou o leito embaixo do braço, em cima do ombro e foi? Poderia abandonar ali, não é verdade? Poderia, mas eu fico a me imaginar. E aí Jesus me responde. Jesus fala: sabe por quê eu mando pegar o leito e levar? Porque aquele leito tem que ficar em um lugar de destaque. Mas por que ficar em um lugar de destaque? Porque todas as vezes que olhar para aquele leito, olhar para aquele troféu, você vai lembrar, querido, da onde o Senhor te tirou, da onde Ele operou o milagre. A Bíblia vai narrar, João vai se preocupar em fazer essa narrativa, que no capítulo 6, João diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Depois desses acontecimentos, a fama de Jesus era tão grande, aonde Jesus estava, a multidão seguia Jesus. E algo interessante acontece. Os 4 evangelistas narram esse episódio, que é o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava fazendo um discurso. A Bíblia vai narrar que era um monte, mas na verdade era uma grande planície, aonde todos estavam assentados. A festa que cercava aquele povo judeu era a festa de pães asmos. A cidade estava cheia e Jesus começou a ensinar, a ministrar, e todos estavam ali na expectativa do milagre. A Bíblia vai narrar, querido, a Bíblia vai dizer que esta grande multidão procurava seguir a este Jesus, procurava ver o milagre que Jesus poderia fazer. Só que Mateus, Marcos, João e Lucas relatam essa multiplicação. E no meio do sermão, Jesus começa a observar que a multidão era grande. Os evangelistas se preocupam em narrar que eram aproximadamente 5.000 homens. Bem sabemos que, da forma que o judeu contava, ele só contava os homens. Fora desta contagem, existiam mulheres e crianças. Segundo alguns historiadores nos apontam que naquela reunião, que naquela ministração, haviam aproximadamente quase 20.000 pessoas. Jesus olha aquela multidão, vai fazer uma pergunta para Felipe: Felipe, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Bem sei que na presciência divina, lendo inclusive o próprio texto vai narrar que Jesus vai agora testar o conhecimento de Felipe. Felipe vai botar a mão no bolso, vai olhar ali com Judas Iscariotes e vai dizer: Senhor, a oferta não está boa, só temos 200 dinheiro. 200 dinheiro não vai dar para alimentar essa multidão. Quando vou eu olhar para a resposta de Felipe, eu vou entender uma coisa muito importante, que nós somos confrontados pelo Senhor em algumas perguntas, mas em qual intuito?
Porque quando ele nos pergunta algo, parece que ele não sabe, parece que ele não tem poder para responder, parece, querido, que ele não está no controle, parece, querido, que nós estamos sozinhos, parece que o Senhor não tem como atender aquela situação. Só que Jesus, no seu íntimo, esperava ser surpreendido por Felipe. Querido, eu aprendo uma coisa muito interessante. Tem um filme, ou melhor, um desenho num formato de filme chamado Ratatouille. Eu não sei se você assistiu, eu já assisti aquele desenho mais de 150 vezes. Pastor, o senhor gosta do Ratatouille? Não, mas tem um pequenininho lá, irmãos. Basta estar passando em qualquer emissora e o danado entra no ar. Não tem jeito, eu preciso assistir. Mas tem uma frase interessante no meio daquele desenho, aonde o chefe de culinária, aonde o relator ali que vai fazer o registro, um fiscal, seja o nome que você possa agregar, né? Ele diz assim para o chefe de cozinha: me impressione, faça algo com o qual que possa me surpreender. Sabe que eu aprendo, querido, quando Jesus pergunta para Felipe: me surpreenda, Felipe, me diga alguma coisa que possa mexer no meu íntimo, que possa mexer no meu interior. Sabe, querido, que eu aprendo quando eu coloco a planta dos meus pés dentro de uma casa de oração como essa. Sabe, Alexandre, que eu aprendo quando eu pego no microfone como esse, é que o Senhor, Ele está, querido, na expectativa de você surpreender a Ele com o teu aleluia, com o teu glória, com a tua lágrima. Ele está na expectativa, amado, de você atrair a atenção dEle. Só que Felipe, irmãos, está como eu, desligado no culto. Não, Senhor, nem se nós tivéssemos aqui todas as nossas parentelas, conseguiríamos atender todo esse povo, Senhor. Começa a imaginar, irmãos, 10, 15, 20 mil pessoas com fome. O horário já era avançado, já era tarde. Servir 20 mil Macfish não é fácil. Tu acha que o Macfish surgiu da onde? De lá, pão com peixe, Macfish. Macfish, é a única coisa que eu vou entender. Nem se tivesse McDonald's, Habib's, Bob's, não iria conseguir atender, irmãos. Era um dia especial, algo estava para acontecer. Só que Felipe não entendeu. Agora vamos tentar imaginar André vindo feliz da vida. Encontrou o quê? Um Bob's aberto, um McDonald's? Não. Encontrou o quê? Encontrei um menininho. O que o menininho vai poder fazer por nós? Não, ele nada, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olha para aqueles elementos, porque para realizar o milagre, querido, Jesus não precisa de muita coisa. Para realizar, querido, aquilo que Ele quer na minha e na tua vida, Ele não precisa de muita coisa. O que Ele precisa, pastor? De um coração contrito, de um coração aquebrantado. Ele não precisa de muita coisa para mudar a tua história. Ele precisa que você toma, Jesus, a chave principal e faz da minha vida uma ponte. Existe um livro chamado Escola de Milagres. Eu não quero adentrar se isso é fato ou se é real, porque milagre não se explica e milagre se acredita. No livro Escola de Milagres, Jesus vai ter dado graça, partiu, pega 12 cestos e começa a colocar os pães e os peixes ali, irmão. Tem crente que é ruim, gente. Tem crente que é ruim de acreditar nas coisas. Pastor, 2 peixinhos, 2 sardinhazinhas, ainda bem que a irmã não está aqui, senão ela vai me criticar. 2 sardinhazinhas. Poxa, pastor, peraí, 2 sardinhas vai alimentar quase 20 mil pessoas. Gente, poderia ser a espinha da sardinha. Se está escrito, eu acredito. Está escrito, eu acredito. A Bíblia diz, falamos isso pela manhã deste dia, que um grande peixe engoliu quem? Jonas. Agora, se tivesse escrito que Jonas tinha engolido um grande... eu ia acreditar do mesmo jeito.
Mas como é isso? Eu não sei. Engoliu. Eu vou ficar explicando, gente, milagre? Eu tenho que acreditar no milagre. Não, mas pastor, peraí, cientificamente não tem como. Eu vou me preocupar com a ciência? Eu vou me preocupar em acreditar, em adorar, em bendizer e glorificar. Porque enquanto você está esperando explicação, porque 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4, eu vou te dizer que a matemática de Deus é diferente. Para tu ganhar, tu tem que perder. E se tu perder, tu vai ganhar. Quando a gente vai olhar, irmãos, para a história da multiplicação, Jesus manda todo mundo se assentar. E ali ele começa a fazer a operação do milagre. A história diz que ele prepara 12 cestos, porque eram 12 discípulos. Agora a Bíblia diz: dai-vos de comer. E vai lá os discípulos, preocupado em ver se o pão acaba, se o peixe acaba, e tá dando. Chega no final, irmãos, todo mundo volta com o cesto cheio. Mas tem alguém ainda com fome, pastor? Não, tá todo mundo muito farto. Para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender como é que foi esse acontecimento, imagina você aí, na churrascaria Porcão, que você vai todo domingo. Imagina lá, o garçom passa, aí você, no começo, você dá lugar. Mas dá lugar, é igual a irmã Dina hoje, estava dando um lugar lá. Entendeu? Aniversário dela, vou orar daqui a pouco por ela. Estava dando um lugar. Aí chega um momento em que você, tem lá a plaquinha, verde e vermelho. Verde, sinal está liberado, pode mandar. Eu tinha um conhecido, irmãos, que ele chegava no restaurante, ele baixava a cabeça e parecia que estava tomando sopa. Ele só fazia com a mão, só dava só para enxergar a mão dele fazendo. Mas chegava um momento que ele ficava triste, irmão. Pensa numa pessoa com fome, atribulada, era ele. Agora pensa numa pessoa triste quando já estava cheio daquilo tudo. Para a gente entender é mais ou menos isso. Estava todo mundo atribulado. Que barulho é esse? É um barulho de glória? Não, é o barulho do ronco da barriga da pessoa que está ali roncando. Dai-vos de comer. Toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão. Aí começa, não. Ninguém mais quer, não. Então traz todos os cestos. Sobraram 12 cestos. Porque o que o meu Jesus ele faz é assim. Ele não faz com medida, ele faz, querido, com uma abundância. Quando ele vai entrar com providência, ele não vai medir, ele não vai, querido, preparar só um pouquinho. Ele vai fazer porque ele é Deus, porque ele é o dono da ópera, ele é o dono de tudo, ele é o dono do ouro e da prata. Se prepara, porque ele vai fazer. É grande. As pessoas ficam assim, irmãos. Imagina você, irmão, sendo convidado para um porcão da vida. Quanto que é o rodízio do porcão? Quanto é, Luciano? R$200. Aí. Agora não vai todo domingo. R$200. O que tem lá mesmo? Sushi, fruto do mar. Aí, ó. Só coisa forte. Imagina você sair dali admirado, impactado. A história diz que Jesus libera uma palavra para os discípulos. Fala para os discípulos: passai para outra margem. Os discípulos saem dali de Betesda e vão agora para Cafarnaum. A história diz que os discípulos: Jesus, se eu venho que a gente não vai, que daqui a pouco eu acompanho vocês. A Bíblia diz, querido, que Jesus ele vai até o monte para orar. Querido, como aprender com o estilo de vida de Jesus. Jesus mesmo estando no foco, mesmo estando no meio dos holofotes, mesmo no meio do aplauso, ele sai de cena, porque quem tem que estar no foco, quem tem que estar, querido, no meio dos holofotes é o Deus Todo-Poderoso. Tem muito crente que ainda não aprendeu, não entendeu. É por isso que o eu, é por isso que o orgulho, é por isso que a vaidade tem operado no nosso meio. Por quê, pastor? Porque não entendeu que a glória é dele, a honra é dele, e tudo tem, querido, que ser direcionado para ele. Jesus sai de cena, sai de foco e vai ao monte orar. A história vai narrar que os discípulos entram no barquinho, e aí no meio, querido, da caminhada acontece uma coisa muito louca. O barquinho,
ele é agora afrontado e açoitado por um grande vento forte. A história narra que o vento era tão forte, estava tão escuro, que eles temeram. E olha que nós tínhamos ali pescadores profissionais. Pensa agora, irmãos, num grupo de pescadores conversando. E todos sabem que a história de pescador é complicada, irmãos. Todo historiador, pescador sabe que as histórias são grandes. Vamos imaginar agora o vento forte, o vento contrário, o mar agitado, e muitas das vezes eles poderiam culpar: é o barco é pequeno, o barco não aguenta. Ei, querido, o problema não é o barco, porque o barco representa a minha vida, a tua vida. O problema, querido, não é você, o problema é o vento, o problema, querido, é o medo, o problema é o pavor, o problema é não ter Jesus dentro do barco. Por isso, como é importante, querido, nós nunca e jamais sairmos do nosso lugar sem Jesus estar no barco, porque Jesus no barco, ele não afunda, porque Jesus no barco, querido, pode ter vento contrário, pode ter mar agitado, mas no momento certo, ele vai falar: mar, aquieta-te, vento, detenha-te. O curioso, irmãos, é que o barco está sendo ali afrontado pelas ondas. Dizem que um dos maiores surfistas é o Kelly Slater. Nunca viram Jesus surfar? Tu acha que Jesus estava vindo no mar como? Pegando tubo e tudo. Tanto que eles ficam assustados. Quem é que vem aí? É o Kelly? Não, é Jesus. Quando Jesus entra na causa, irmãos, pode ter vento, pode ter onda, pode ter maremoto, o final é vitória. Eu não sei se você está entendendo. Ele está vindo surfando nessa onda chamada problema, para mudar a tua história. Jesus é Jesus, irmãos. Jesus é Jesus. Não gostou? Misericórdia. Amados, depois desses acontecimentos, você acredita que o povo que estava lá em Betesda falou assim: eu vou atrás desse homem, mata a gente. Não, eu vou assim mesmo. Chegam eles em Cafarnaum. Quantas pessoas? Aproximadamente 15 a 20 mil pessoas querem ver Jesus. Eles querem acompanhar Jesus. Por quê, pastor? Por causa dos milagres? Não. O curioso é que Deuteronômio vai falar numa visão, numa revelação profética, que haveria de surgir um grande profeta, que eles iriam constituir esse profeta como rei. Todos nós sabemos que quem estava escravizando, quem era? O Império Romano. Queriam coroar Jesus como rei dos judeus, para que Jesus pudesse ser um general. Só que Jesus, querido, tem visão diferente. Só que Jesus tem pensamento diferente. Só que o plano de Jesus é diferente. O plano de Jesus, os projetos de Jesus, os pensamentos de Jesus não são voltados para esse tempo, não são voltados para esse mundo, mas para um mundo que há de vir. Por quê? Porque lá, querido, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai ter, querido, dificuldade, porque lá é o momento, querido, de nós adorarmos e vivermos a eternidade com o Pai. A história vai dizer, a história vai narrar que esse Jesus, ele observa isso. E aí a Bíblia diz que o povo seguiu a Jesus e faz a seguinte pergunta: quando é que tu chegaste, Jesus? No versículo 25 a gente vai ver isso. E nós vamos aprender que Jesus vai olhar para ele, já vai entender que eles não estavam ali por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele proporcionava. Eles queriam de novo, irmãos, participar de um rodízio de McFish. Eles queriam de novo comer daquele pão. Eles queriam de novo comer daquele peixe. E aí Jesus, irmãos, ele vai pegar pesado. Ele vai falar forte sobre o fundamento da vida. Ele vai falar sobre a verdadeira preocupação.
Depois você pode ler, querido, no versículo 27, a Bíblia vai narrar, a Bíblia vai dizer o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Deus, o selou. Jesus vai confrontar eles, porque eles estavam, querido, se preocupar com o trabalho. Aqui tem muita gente, irmãos, que não entende princípios e valores. Tem muita gente que não compreende, troca, querido, um momento de adorar, um momento de cultuar, por uma oportunidade, uma proposta, às vezes até de uma dobra de trabalho. Eu sei, querido, que esse mês de dezembro é um mês complicado, onde muitas empresas pedem e forçam até você para dobrar. Eu não estou falando em relação ao mês, querido, de dezembro. Existem muitas oportunidades, querido, que nós não podemos abandonar o nosso trabalho, até porque é de lá que vai vir, querido, o nosso sustento para poder pagar as nossas contas. Eu estou falando de algo maior, aonde você pode abrir mão, aonde, querido, você pode falar: o meu Jesus eu não troco por nada, porque a minha preocupação não está aqui nessa terra, a minha preocupação está em morar em uma eternidade com Ele. Tem muita gente que precisa ouvir aqui isto nessa noite. Você tem se preocupado com as coisas que perecem nessa terra, mas a salvação é maior do que tudo, porque enquanto você está preocupado em saciar a tua carne, enquanto você está preocupado com os afazeres dessa terra, não, eu vou fazer essa faxina, não, eu vou cuidar desse cesto, não, eu vou cuidar disso aqui. Ei, se preocupa com a tua vida espiritual, se preocupa, querido, com a tua morada celestial, que é muito mais importante do que tudo. É isso que Jesus vai confrontar eles, irmãos. Jesus pega pesado, gente. Ih, pastor, estava gostando tanto aí da sua palavra. O senhor falou que Jesus era um surfista, falou do Macfish, agora já está vindo com esse negócio aí. Não estou gostando mais não. Jesus, depois de falar de preocupação, eu estou te dando base para depois você não achar que é a minha palavra, ok? No versículo 28, Jesus vai dizer assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Às vezes, irmãos, como falamos aqui pela manhã, a gente fica na expectativa de uma palavra assim, sabe, irmãos, que você precisa de senha, que você precisa, né, de um mistério, que você precisa, né, vir rodopiando, pulando num pé só para acreditar que é a palavra de Deus. Só que Jesus vai falar assim, ó, só precisa de uma coisa. O quê? Que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Só isso? Só isso. Porque crer, irmãos, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, é crer que Ele pode, querido, mudar o quadro circunstancial da sua vida, é crer, querido, que antes você era um pecador, que você, querido, era um viciado, que você era um dependente químico e que Ele pode escrever uma nova história. É crer, irmãos, é crer. Aí eles vão começando a dar passos atrás, porque Jesus não vai aliviar, irmãos. Aí eles pegam assim, porque crente é uma raça triste, né? Ele começa a pegar passagens isoladas e vão construir aquelas passagens isoladas para defender as suas teses teológicas. Senhor, mas eu tenho algo para lhe falar. Diga. Moisés, ele proveu para nós o maná do céu. Aí Jesus vai pegar mais pesado ainda. Depois que eles falam que foi Moisés que proveu, que foi Moisés que distribuiu, ele vai falar assim, olha, Moisés pode até ter sido o mordomo, o administrador, mas quem derramou o maná foi o Senhor dos Exércitos. Era Ele que derramava o maná. Mas eu tenho algo interessante para vocês. Jesus vai falar, o maná era um pão que perecia. O Senhor derramava o maná na segunda, na terça, na quarta, na quinta,
Na sexta ele derramava em porção dobrada, para que eles pudessem se alimentar na sexta e no sábado. No domingo ele derramava de novo. Tinha crente que era bitolado, queria guardar porque pensava que ia acabar. Sabe o que acontecia? Se estragava, cheirava mal. Depois eles aprenderam que a porção que Deus derrama é, querido, para sua vida de uma maneira que você não precisa se preocupar. Agora Jesus vai falar o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que tiver fome e comer desse pão nunca mais terá fome. Eles ainda não entenderam. Como pode? Ele é filho do carpinteiro, ele é filho de Maria. Como pode? O que me chama a atenção, querido, que uma samaritana por muito menos acreditou naquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus vai falar assim para ela: ah, mulher, se tu soubestes quem eu sou, tu não me pedirias água, mas beberia da água da vida. Pois aquele que bebe desta água, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, o que eu aprendo é que eu, querido, tenho fome, mas essa minha fome carnal, ela pode ser saciada por um prato de arroz, de feijão e de batata frita. Mas a minha fome, querido, espiritual, só pode ser saciada pela palavra do Senhor. Essa fome que eu tenho só pode ser, querido, saciada pela glória de Deus. Essa fome que eu tenho e que você tem, querido, não tem, querido, como você ir em outro lugar, a não ser, querido, em uma casa de oração, receber, querido, da parte de Deus este alimento. É isso que Jesus está querendo dizer para essas pessoas. E aqui, irmãos, eu começo a pregar. Brincadeira, eu vou começar a pregar, mas é só rápido. Aí eu começo agora a pregar. Você entendeu a história, já está compreendendo o que aconteceu, que aqueles cidadãos ali, né, acompanharam Jesus. E aí Jesus agora vai pegar pesado, irmãos, num texto que nós lemos, a partir do versículo 60, Jesus, ele prova os que verdadeiramente querem segui-lo. E eu vou começar a aprender algumas coisas. Eu vou começar aqui a esboçar alguns pilares para o verdadeiro cristianismo. Porque o cristianismo que nós estamos ouvindo é um cristianismo, querido, fraco. É um cristianismo que não traz vida. Porque as teorias estão aí, irmãos. A irmã estava falando que há a teoria que não se acredita mais que abriu o Mar Vermelho. E aí quando eu escuto isso eu fico maravilhado. Não abriu o Mar Vermelho, mas só acredito. Oh, meu Deus do céu. É como eu falei, é questão de crer, irmãos. Quando eu escuto uma pessoa falar que o Mar Vermelho não abriu, que a água era na altura do tornozelo, eu falo, meu Deus, que coisa linda. Aí você está me olhando com esse olho de coruja, assim, querendo entender, eu já vou te explicar. O milagre é maior, irmãos. A Bíblia narra que os 600 carros de Faraó foram ali afogados. Agora eu fico imaginando o camarada morrer com a água no tornozelo. Tem que ser que nem eu, irmãos, não saber nadar. Tomar caixote com água no tornozelo e morrer afogado, o milagre é maior. É maior. Aí eu fico imaginando essas teorias que não precisa mais participar da ceia. Se Jesus diz que aquele que não come da minha carne, que daquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, da onde você está tirando essa teoria? Não, pastor, peraí, pastor. Peraí. Eu preciso me consertar, amém. Mas irmãos, pare para perceber, se não tem acontecido isso há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, de repente no ano de 2014 tu não ceiou ainda. Se Deus, amado, olhar para nós com o seu olhar de justiça, seremos todos fulminados. Até o Senhor, eu também. Eu sou de repente até o primeiro, irmão. O que nos dá, querido, esta condição é a graça de Deus, é o favor imerecido. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que participar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não, querido.
Eu estou querendo te mostrar que a graça de Deus, a benevolência de Deus é muito maior. E aí existem essas teorias e nós estamos, querido, acreditando neste evangelho. Só, querido, que quando Jesus pega nesse discurso e vai pregar para esse povo, eu trago algumas aplicações para a nossa vida. Primeira, é que Jesus reivindica uma entrega completa de submissão. Se você não for submisso, não adianta você seguir esse Jesus. Se você não tiver dentro de você uma visão de submissão, acabou. Porque Ele é Senhor, Ele não é servo. Ele nos deu um grande exemplo, querido, no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, que Ele pega e vai lavar os pés de cada discípulo, mostrando que se Ele como Senhor faz isso, por que eu não posso fazer? Por que você não pode fazer? O curioso é que no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 15, este Jesus vai falar: já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Jesus quer ser seu amigo, meu irmão. Jesus quer ser seu amigo, minha irmã. Diferentemente da propaganda enganosa que passa, Jesus é um amigo certo que chega nas horas incertas. Jesus é um amigo certo para os momentos oportunos. Jesus é um amigo certo quando todos te abandonam. Jesus é um amigo certo quando você está só. Você, querido, é especial diante dos olhos de Deus. Quando eu vou olhar para a pregação de Jesus, Jesus estava falando sobre entrega no versículo 64. E quando eu vou falar de entrega, eu vou ter que observar que tem que haver mudança de comportamento da minha pessoa. Que quando falo de mudança de comportamento, eu sou obrigado a olhar como tem estado o meu posicionamento. E quando falo, querido, de posicionamento, eu tenho que reconhecer que sem Ele eu não sou nada, que Ele é tudo para a minha vida. O que nós mais temos enxergado são crentes orgulhosos, que não entendem a necessidade de se entregar, de se derramar. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um rei que pecou, um rei que falhou, um rei que adulterou. Mas o curioso é que quando nós abrimos a Bíblia, no Salmo de número 51, esse homem, ele vai se derramar diante de Deus. Esse homem vai falar: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, enquanto calei os meus lábios, os meus ossos secaram. Às vezes, querido, a gente tem deixado de se entregar por causa do exemplo do outro. O outro falhou, o outro errou. Aí a gente não se entrega por causa do outro. Não, mas o outro errou, o outro falhou. Gente, a salvação, ela é individual. Às vezes eu não faço isso porque eu fazia e agora eu não faço mais. Faça você. Seja um ícone, seja uma referência. Não tente deturpar para defender os seus erros. O que nós precisamos entender, querido, é que se nós não nos entregarmos para o Senhor, a obra dele vai se atrasando na nossa vida. Minha mãe, queridos, por um período de 15, 20 anos, estava na casa do Senhor, mas não havia entrega total. Bastou que ela tivesse uma visão diferente, se entregasse, e Deus fizesse a obra. Deus não olha, amado, nesta noite para a tua intelectualidade. Deus não olha para o teu grau social, porque com toda a intelectualidade, porque com todo o grau social, se você não se entregar para Ele, você vai perecer, irmãos. Eu vou perecer, irmãos. Jesus está falando isso para esse povo. No versículo 53 ele vai falar sobre santidade. Aí o povo fala assim: não dá não. Ele está falando sobre submissão, ele está falando sobre entrega, agora ele vem falar sobre santidade. Não dá não.
Santidade, querido, representa a separação. Santidade, querido, representa investimento. Santidade, querido, representa a vida. Não estou entendendo, pastor. A própria Bíblia vai dizer e vai explicar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vida. Como é, querido, que tem estado a sua vida espiritual? Quando eu vou olhar para este público ouvinte, eu vou ver que eles estão muito mais interessados nos seus lados pessoais do que interessados em um reino futuro. Nós temos sido assim, irmãos. Lembra do jovem rico? Senhor, imagina eu pegar uma Bíblia desses irmãos, são pregadores. Camarada vem com aquele biblão de pregador. E aí, mestre? Tudo na paz? Ô, irmão, tudo na paz. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para a palavra. Sabe os mandamentos? Dá até um pulinho no brado e fala: isso aí, já observa, ó, desde o tamanho do Asaf. Maravilha. Mas ainda te falta uma coisa. Aí o jovem parou. O quê? Vende tudo que tens e me segue. O que Jesus está dizendo para aquele jovem? Entrega tudo que tens e me segue, e terá um tesouro no céu. Querido, Jesus não está pedindo a tua conta bancária. Não me leve para esse lado. Jesus está pedindo algo mais valioso. Que isso, pastor? Meu carro? Não é o seu carro. O que Jesus está pedindo? A sua vida. A sua vida é tudo que você tem de mais valor. E quando nós vamos olhar para aquilo que aquele povo estava ali visualizando, a gente vai ver, querido, que faltava algumas coisas. E Jesus não abriu mão da pregação. Eu queria aplicar aqui nesse sermão alguns pontos que eu preciso aprender com uma palavra dura. Porque para muitos aqui a palavra pode ser de refrigério, aonde pessoas: Senhor, muito obrigado, está valendo a pena eu pagar esse preço, Senhor, muito obrigado por me manter na visão. Todas as vezes que eu ouço uma palavra dura, eu aprendo, número 1, que aquela palavra vai me fazer crescer. Número 2, que vai me aproximar mais de Deus. Número 3, que eu vou ser diferente. Número 4, que a minha vida vai mudar. E número 5, eu convido você a ficar de pé. Número 5, quando uma palavra é dura. E Evandro, tu achou, foi? Aqui, ó. Agora que eu vou começar a pregar de novo. Número 5, é que grandes coisas vão acontecer na sua vida ainda nesse ano de 2014. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. O que é isso, pastor? É graça. O que é isso, pastor? É benevolência. O que é isso, pastor? É favor imerecido do Senhor. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque quando tudo diz que não, a voz do Senhor vai te encorajar a prosseguir. Porque quando tudo te diz para, o Senhor vai renovar tuas forças. Porque quando tudo, querido, está querendo trazer desânimo ao teu coração, Deus vai te levantar e te colocar de pé. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar... Isso, querido, se entrega nesta noite para Ele. Se lance sobre o altar. Sei que não estou só.
para ele, diga para ele.